Fala galera, tudo bom? Bem, eu ainda não pensei numa intro para esse vídeo, então bora lá. Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos ao meu canal Hobby o Goblin. Essa aqui é a Leona que tá se lambendo para com isso. Ela é minha parceira de vídeo hoje. E bem, aqui nós abordaremos temas como RPG de mesa, jogos, Magic the Gathering, entre outras coisas. E hoje, gente, hoje o vídeo vai ser para você, mestre de RPG de mesa que está iniciando ou mestre de RPG de mesa que já mestra há algum tempo. Hoje eu falarei sobre 5 dicas. 5 dicas para você mestrar o seu RPG de mesa. Isso são dicas que eu aprendi ao longo dos anos, eu já mestro há uns 7, quase 8 anos que eu já mestro. E eu me considero ainda um mestre em fase de aprendizado, mas eu já aprendi muita coisa e eu tô aqui para compartilhar isso com vocês. São dicas essenciais, são dicas ótimas que me ajudaram muito e com certeza vai ajudar você, mestre de RPG de mesa. Então, bora lá. Bem, a primeira dica é: não se afobe. Por quê? Como assim não se afobe? Bem, é muito simples. Você, quando está iniciando a mestrar RPG de mesa, que você aprende como funciona, que você já sabe o básico, você é aquele cara que tem várias ideias e quer jogar essas ideias logo para os seus jogadores. Por exemplo, você está numa trama, você já sabe o que quer para sua campanha, o que quer para sua mesa, mas de repente você teve uma ótima ideia de um vilão. Você pensou, pô, esse cara poderia ser. Tipo, os meus jogadores gostariam de enfrentar esse cara. Ele é um cara muito foda, muito legal. Eu me animei com essa ideia desse vilão. E de repente você decide colocar ele. Sendo que ele não tinha nada a ver com a história, os jogadores não sabem quem ele é. Ele simplesmente apareceu do nada, os jogadores lutaram com ele. E você pensou que ia ser um combate épico, porque você sentiu que aquela ideia ia ser maravilhosa, mas no final foi tudo muito nhá. Então, essa é a parte de você não se afobar. Se você está mestrando uma campanha, se você está mestrando uma sessão, e você de repente tem uma ideia maravilhosa, algo que parece ser épico, espera, se acalme. Esse foi um erro que eu cometi muitas vezes. Eu tinha ideias ótimas e eu queria que os meus jogadores passassem por aquilo. Eu queria que os meus jogadores presenciassem essa ótima ideia. E na minha cabeça estava tudo maravilhoso, mas eu me afobei tanto em colocar essa ótima ideia em andamento, em ação, que acabou não saindo como eu queria. Acabou não sendo épico, acabou sendo mais broxante do que épico. Então, se você tem uma ideia maravilhosa, espera, se acalma. Trabalha ela aos poucos para que você possa encaixá-la no melhor momento, mesmo que você aqui dentro esteja louquinho para colocar aquele super vilão, ou aquele item, ou aquele plot que você tanto quer. Espera um pouco. Trabalha um pouco mais nisso, espera resolverem a situação onde eles estão e aí depois você põe em jogo essa sua grande ideia, porque aí com certeza vai ser algo épico, vai ser algo maravilhoso. Segunda dica. Bem, a segunda dica é algo que com certeza você já deve ter ouvido falar. Você já deve ter pesquisado outros vídeos antes desse e os mestres que você pegou dicas simplesmente devem ter falado isso várias vezes, que é: conheça os seus jogadores. Eles estão certos. Todos eles estão certos. Conhecer os seus jogadores é sempre uma boa. E você é um mestre. E para mestrar um jogo você precisa de jogadores. Você não está mestrando o jogo para você jogar. Obviamente que você como mestre também está jogando. Mas os protagonistas daquela história que você criou são os jogadores. E é claro, para manter os jogadores na mesa eles têm que se divertir. E cada um tem uma maneira diferente de se divertir. Você pode até dar a sorte de você ser um mestre power play e de todos os seus jogadores serem power play. E aí você bota combate atrás de combate e todo mundo se diverte. Mas isso raramente vai acontecer. Se acontecer, você é um cara de sorte. Mas se não, você tem que conhecer os seus jogadores. Porque sempre vai ter um cara que gosta de combate, vai ter um cara que vai gostar de interpretar o seu personagem, vai ter um cara que vai gostar de enigmas e outro cara que vai simplesmente gostar de zaralhar o seu jogo. Então você tem que conhecê-los. Por quê? Se você tiver um jogador que é power play, que quer combate atrás de combate, e outros jogadores que querem só interpretar o personagem, ganhar experiência através de resolução de enigmas, resolução de problemas, vai ser uma mesa desbalanceada. Uma
maioria vai se divertir, mas uma certa minoria não. E isso vai acabar tornando a mesa chata para alguns ou para outros. Depende de quais são os jogadores que você tiver à sua disposição. Então é sempre bom conhecer para saber mediar as coisas. É um problema que eu também tive. É por isso que eu estou passando essas dicas. São baseadas tanto na minha experiência quanto nas pesquisas anteriores que eu fiz. Então, conhecer os jogadores sempre é importante para você saber mediar esse tipo de situação. Porque se você tem metade dos jogadores Power Play e metade dos jogadores Roleplay, você tem que saber mediar combate com interpretação. Muitas das vezes é bom você mesclar os dois. Você coloca um combate e no meio do combate você pode pedir para os jogadores darem mais de si na interpretação. Tipo, vocês estão no combate e o inimigo acerta uma flechada em você. Faça-os com que eles interpretem essa dor dessa flechada. Afinal, receber uma flechada eu acho que deve ser dolorido. Ou o ambiente no momento do combate está frio. Façam com que eles interpretem os seus personagens de forma coerente à situação, mesmo estando num combate. Motive-os desse XP por conta disso. Os jogadores que são Power Play, diga a eles que eles podem ganhar mais XP à medida que eles interpretarem o estado do seu personagem. Se eles estão com dor, se eles estão com fome, se eles estão com frio. Isso vai incentivar eles a interpretar mais. E também vai incentivar os jogadores de roleplay a interpretar mais durante o combate. E aí vai tirar proveito de ambas as coisas. Vocês entenderam? Os jogadores de roleplay vão estar interpretando durante um combate. E os jogadores de power play vão estar interpretando durante um combate. E eles vão ser beneficiados por conta disso. Então todo mundo vai sair ganhando. E uma hora eles vão aprender a gostarem de outras coisas. Os jogadores de power play podem acabar gostando de roleplay. E vice-versa. Então é sempre bom conhecê-los por conta disso. Inclusive eu estarei fazendo um vídeo em breve classificando alguns tipos de jogadores e como lidar com essas situações. Então esperem. O terceiro tópico é parecido com o que eu acabei de mencionar sobre conhecer os jogadores. Mas na verdade se trata de você mesmo. Conheça o seu cenário. Existem muitos mestres que gostam de interpretar, ou que gostam de improvisar. Eu inclusive sou um deles. Eu gosto muito de improvisar. E improvisar é bom, força a sua criatividade, torna você um mestre mais preparado. Um mestre com pensamento rápido. Só que nem sempre só improvisar é uma boa. É sempre bom você conhecer um pouco do seu cenário. Eu digo um pouco assim, mais um pouco para média, mais alto. Por quê? Porque vai chegar um momento em que se você só improvisar a sua campanha, só improvisar as suas sessões, as coisas vão ficar bagunçadas. As coisas vão ficar desorganizadas e vai chegar uma hora em que você vai ficar de mãos atadas. Os jogadores vão começar a questionar certas coisas, questionar certos acontecimentos, e aí você não vai saber o que fazer. E vai virar uma espécie de bola de neve, você vai se embolar todo e aí vai tomar decisões que podem piorar ainda mais a situação. Então, é sempre bom você conhecer o seu cenário de uma forma onde você tenha todas as informações ao seu dispor. Por exemplo, não precisa ser algo tão grande. Você precisa apenas conhecer o que você quer para a trama do seu RPG, ter uma base do que é, uma breve história do que vai ser essa campanha. Locais importantes, NPCs importantes, vilões importantes, heróis importantes, itens importantes. São coisas que você precisa ter em mãos. São coisas que você precisa já ter traçado. Que é para quando um jogador perguntar sobre alguma coisa, você já saber. E você já tem a informação aqui e é isso. E aí depois você pode continuar a sua improvisação com base nisso. Porque é até um método que eu uso para mestrar. Eu sempre improviso as 2, 3 primeiras sessões e depois eu vou só alinhando os pontos para ter as informações que eu preciso na hora. E quando eu falo isso, não é eu ter uma história já guiada, tipo, do início ao fim, tudo planejado. Não é isso. É eu simplesmente ter as informações que eu preciso para caso alguém vá até certo local, para caso alguém encontre tal NPC, eu já saber quais são suas ambições, qual é a sua personalidade, se ele é mau, se ele é ruim. De repente eu estou improvisando uma sessão e tal, e os jogadores simplesmente falam bem assim, quer saber? Bora seguir por aqui. O que vai ter por ali? Você teria que improvisar algo, certo? E se o que você vai improvisar não tem nada a ver com o que já se passou, entenderam?
Então, sempre ter as informações de locais importantes e outros locais um pouco menos importantes, mas com alguma relevância, é sempre bom ter isso em mãos para você acabar não se perdendo. Entenderam? Vai essa dica aí. Quarta dica. Essa dica, ela é muito importante. Eu acho que ela é a mais crucial dentre essas 5 dicas. O silêncio. O silêncio é algo mortal para as suas sessões de RPG. Imagina vocês estão num combate. Vocês estão, sei lá, em um momento tenso, em uma cena tensa de suspense. E tá todo mundo imerso ali. Tipo, focado no seu personagem, focado na situação. Só que de repente você esquece uma anotação. Ou você não sabe o que tem que fazer. E de repente tudo fica em silêncio. Sem falar nada. Todos ficam se olhando, esperando você, mestre, falar alguma coisa. Ou algum outro jogador perguntar alguma coisa. E fica aquele silêncio. Esse silêncio acaba com a imersão do jogo. É por isso que a terceira dica sobre você conhecer o seu cenário, ela é importante. Porque imagina se todos estão num combate ou numa viagem, a interpretação tá boa, o roleplay tá bom, e do nada um jogador lhe faz uma pergunta que você, por estar improvisando, não sabe responder essa pergunta. E aí você tem que parar um minuto para poder pensar, analisar ou até mesmo procurar em seus arquivos, em suas anotações, alguma coisa. E isso acaba quebrando a imersão, acaba quebrando o roleplay. E aí as coisas podem começar a desandar. Eles podem começar a desanimar. E aí vai começar aquela cena onde o jogador tá bem assim, começa a pegar os dados, amontoar. O outro ali atrás, o fulano começa a cochichar sobre uma outra coisa nada a ver. Uma outra pessoa pega no celular aqui e começa a mexer. Esse silêncio, ele é mortal por conta disso. Ele acaba com a imersão do jogo. Ele acaba com o ânimo dos jogadores. Então, você sempre tem que estar, de certa forma, motivando os seus jogadores a continuar o roleplay. Se os jogadores terminaram um roleplay ali e seguem calados, e você como mestre segue calado, é porque tem coisa errada. Você não deve fazer isso. Você deve continuar de alguma forma falando, dando informações do que eles podem fazer, falando sobre, sei lá, descrevendo o cenário aos arredores deles, que é para eles se sentirem sempre imersos. Mas nunca deixe com que a sua mesa, com que a sua sessão fique toda hora em um silêncio desconfortável, pois isso vai acabar atrapalhando muito o andamento da sua mesa e vai acabar desanimando os seus jogadores. Então, pense nisso. Quinta dica. Essa quinta dica, alguns podem não se sentir confortáveis com ela, mas eu digo que ela é uma boa pedida. Referências e referências. Eu sei que tem gente que gosta de ser original. Eu sei que tem gente que gosta de criar suas próprias histórias, de ter suas próprias ideias. Mas, cara, até mesmo grandes artistas, grandes músicos, escritores, têm as suas referências. Tem os seus pontos ali de inspiração, certo? O livro de D&D até é inspirado em muitas coisas também. E outras obras se basearam nisso. Então, não é algo ruim você ler um livro ou assistir um filme e pensar, pô, essa cena é uma boa cena. Esse plot é um plot maravilhoso. Esse vilão é um vilão muito bom. Não tem problema você pensar nisso, se inspirar nisso e criar algo parecido. Isso vai até mesmo ser bom, porque vai incentivar a sua criatividade. E é claro, se nenhum dos seus jogadores assistiram o filme que você assistiu e se inspirou para fazer aquilo, eles não vão perceber que aquilo se trata de uma referência. E aí eles vão acabar se surpreendendo. Tá, que outra hora eles podem acabar assistindo o mesmo filme, entendendo que você fez aquilo, mas não vai importar. Porque naquele momento em que você estava mestrando, todo mundo se divertiu, todo mundo se surpreendeu, todo mundo achou aquele vilão maravilhoso, ao ponto deles odiarem para valer aquele vilão e pensarem, pô, mestre, como tu foi capaz de criar um cara brabo desse jeito? Naquele momento em que eles vão estar jogando, eles vão estar se divertindo. E eu digo, eles não vão se importar se você pegou a referência de um filme ou de um livro. Pelo contrário, eles vão gostar. Porque se você gostou tanto, se você se sentiu tão cativado, você sentiu uma emoção forte vindo de tal cena, de tal vilão, de tal herói, eles também vão sentir isso. E é isso que eles querem numa mesa de RPG. É isso que eles querem no momento em que eles estão jogando. Eles querem sentir
aquelas emoções. Raiva, medo, alegria, satisfação. Eles querem sentir aquela sensação de glória. Eles querem sentir o mistério no ar. Entenderam? Então, se um filme tem um plot bom, se aquele livro tem um plot bom, tem um vilão, tem uma cena, tem um mistério ali, e você se sente motivado a fazer algo parecido, vai fundo, cara. Isso não é errado. Não é errado você se inspirar. Não é errado você acabar tendo uma ideia em cima daquilo e trabalhar em algo parecido. Porque isso vai prender os seus jogadores. Isso vai deixar eles tão eufóricos quanto você. Então, vai fundo. Leia livros, assista filmes, ação, aventura, mistério, drama. Isso tudo vai ajudar você a trabalhar melhor, tanto na sua narrativa quanto na construção do seu cenário. Não se prenda só a livros de ação e aventura. Não se prenda só a filmes de ação e aventura. Outros tipos de filmes vão incentivar você a trabalhar melhor na narrativa, tanto no roleplay, na parte dramática, na parte de mistério, quanto na parte de ação também. Afinal, o RPG ele não se resume só a combates, só a cenas de ação. Ele se resume a você construir um personagem. Ele se resume a você conhecer o ambiente, conhecer as pessoas, resolver todos os mistérios. Afinal, nem só um combate pode se tornar mortal. Um simples jantar pode ser mortal. Um simples casamento pode ser mortal. Então, você tendo referências, você trabalhando tudo isso, vai ajudar com que a sua mesa seja mais divertida, seja mais dramática, seja algo épico. Bem, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar. Deixa um comentário bacana aí se você gostou, se você quer uma parte 2. E, bem, gente, eu agradeço por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo. Eu sou o Matheus, esse é o canal Hobby o Goblin, tamo junto.